Glória a Deus, graça e paz. Aqui quem vos fala, missionária Kátia Maria. Deus é bom em todo o tempo. Eu sou grata ao Senhor por a misericórdia dele ter me alcançado, né? Eu dou graças ao Senhor, porque na hora que eu pensei que não tinha mais jeito para mim, que não tinha mais solução para meus problemas, quando eu me encontrava no fundo daquele poço, olhava para um lado, olhava para o outro e não aparecia ninguém que pudesse me dar as mãos. Mas no fundo daquele poço apareceu uma luz, e aquela luz era Jesus me dando uma oportunidade, né, de vida. Glórias a Deus. Toda mãe, né, que engravida e ela vai ter a sua criança no hospital, o médico ele dá um papel para aquela mãe, quando sair daquele hospital, registrar sua criança. Glórias a Deus. E comigo não foi diferente. Minha mãe recebe esse papel, vai para casa, mas ali ela deixou passar, e ela perdeu aquele papel. E ali eu fui crescendo, completando, né, igreja, 10, 9 anos de idade, né, glórias a Deus. E ali eu me lembro que a gente saindo para a rua para pedir esmola, eu juntamente com mais 2 irmãos, pedindo esmola ali na rua, e ali batemos em uma porta, e apareceu uma senhora, e ela perguntou: por que vocês não estão na escola uma hora dessa? E ali a gente falamos para ela que a gente não tinha certidão de nascimento, porque minha mãe não tinha nos registrado e a gente não estudava. Então aquela mulher, ela pega o seu telefone, ela pega ali o seu endereço e ela fala assim: quando vocês chegar em casa, vocês vai dar à sua mãe esse papel e vai mandar ela entrar em encontro comigo. Glória a Deus, que eu vou ajudar vocês. Minha mãe liga para aquela mulher marca com a minha mãe dentro de um cartório. E quando minha mãe foi para registrar as 3 crianças, ela falou para a moça que ela só tinha 2 crianças para registrar. E quando ela chegou em casa, eu muito feliz, já tinha 10 anos de idade, e ali eu feliz: mãe, cadê a minha certidão? Ela falou: você não, eu registrei só os 2 meninos e você vai ficar para depois, né? E ali eu fui crescendo, completando 15, 16, 17, 18. Minha mãe faleceu, eu estava com 18 anos de idade. E ali eu fui naquele sepultamento. Quando acabou, eu me assentei ali naquela calçada e pensei que para mim tinha acabado. Eu pensei que para mim era o fim da minha história. Mas a minha história estava sendo escrita pelas mãos do Senhor. Glórias a Deus. E ali eu baixei minha cabeça, comecei a chorar, porque com 18 anos de idade a minha mãe não tinha me registrado. Glórias a Deus. E eu pensei que seria o fim para mim. Aleluia. Mas ninguém pode colocar um ponto final na sua história se Deus não colocar um ponto final. E ali eu fui crescendo, completando 20, 21, 22, né? Glórias a Deus. E eu já estava com 26 para 27 anos. Aí eu botei os papéis para correr, né, para o cartório, consegui a certidão de óbito dela. E ali eu botei para correr os papéis. E o Senhor falou assim, usou uma moça e falou assim: ó, no dia que você levantar tuas mãos para mim, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar essa maldição, ela vai cair por terra e eu vou transformar esse choro em alegria. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali
Glórias a Deus, eu estava dentro de um centro espírita, minha irmã buscando por mim nas consagrações, e ali teve um dia que a missionária pegou a minha foto, levantou para o alto e perguntou: quem é essa jovem aqui? A minha irmã falou: é minha irmã. Ela se encontra dentro de um centro espírita, mas ela vai ser expulsa lá de dentro e vai ser uma missionária e vai pregar a minha palavra. Glórias a Deus. Eu me lembro que eu fui para aquele centro, tinha uma festa, e ali eu fui escalada para estar naquela festa, e eu falei que não ia, que eu ia para casa. No dia seguinte eu voltei naquele centro, e o pai de santo lá de cima ele gritou: não entra aqui, espera aí do portão. E eu esperei no portão aquele homem, e ele falou assim, ó: teve uma reunião aqui, e nesta reunião todos falaram: se você entrar, todos vão sair. Para mim não perder todos que estão aqui, a partir de hoje você está expulsa daqui e aqui você não entra mais, né? Aí eu fui até a minha irmã, que orava por mim, cheguei lá e falei com a minha irmã que eu tinha sido expulsa de dentro do centro, e a minha irmã falou: nossa, a missionária pegou a tua foto ontem, e ela falou que você iria ser expulsa e que você iria ser uma missionária e você iria pregar a palavra do Senhor. Amém? Na mesma hora eu falei para ela: minha irmã, não quero mais essa vida, eu quero Jesus. Aí Jesus quebrou a maldição. Aí o Senhor falou, usou um vaso falando que as portas estavam abertas para mim, que eu iria trabalhar. Eu ia trabalhar, eu ia ter filhos, eu ia ter família, né? Eu ia ter todos os meus documentos, glórias a Deus, aleluia. E ali, igreja, eu estava dentro de uma consagração, apareceu uma irmã, e a irmã falou assim: Kátia, você quer trabalhar? E eu falei assim: não, porque eu sabia que eu não tinha carteira de trabalho, né? Não tinha identidade, eu não tinha CPF, eu não tinha título de eleitor, eu não tinha nada. Eu não existia neste mundo, eu só existia para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, ele toca no meu coração e eu aceito, né? Eu aceito aquele serviço, glórias a Deus. Ela falou assim: Kátia, a tal hora eu vou te esperar aqui no ponto do ônibus para você ir comigo lá, né? Para fazer a entrevista. E ali chegou, amanheceu, fomos lá. Chegou lá, né? Cheguei naquela casa, entrei, sentei na cozinha e a patroa me entrevistando, e ela falou assim: Kátia, eu gostei muito de você, me dá tua carteira de trabalho que eu vou levar lá para dentro, porque você não pode dormir aqui na minha casa uma semana sem antes eu assinar tua carteira. E eu falei para ela que eu não tinha carteira de trabalho, que eu não tinha certidão, eu não tinha nada. Ela falou assim: você é maluca? Como pode você vir dentro da minha casa fazer uma entrevista de emprego comigo se você não tem nenhum tipo de certidão, nenhum tipo de documento? Eu falei assim: Deus falou, senhora, que a porta estava aberta e que eu iria trabalhar. Ela falou: na minha casa você não vai trabalhar, na minha casa você só trabalha com documento. A casa era dela, mas a palavra final, ela vinha da boca de Deus. E o Senhor falou que eu iria trabalhar lá. Glórias a Deus. E aquela mulher me olhou e falou: não tem como você trabalhar aqui, porque eu não te conheço, eu não sei da sua vida. Ela me olhou e falou assim: ó, eu vou deixar você aqui e vou dar uma saída. Aqui está o produto de limpeza, vou deixar você aqui. E ali eu fiquei, né? Me ajoelhei naquele chão, comecei a chorar, comecei a falar com o Senhor: Senhor, me ajuda, me dá uma oportunidade, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais esse processo de humilhação. Glórias a Deus, aleluia. E pela tardinha aquela mulher chega, né, igreja? Eu comecei a limpar a casa dela, ela chegou. Quando ela abriu a porta da sala, ela olhou para o chão, ela ficou impactada, porque eu deixei o chão dela bem limpinho, deixei o banheiro
tudo brilhando, toda a casa dela ficou limpíssima. E ali aquela mulher me chamou e falou assim: Kátia, já passou mais de 30 mulheres na minha casa, mas nenhuma deixou a minha casa do jeito que você deixou. Esse emprego é seu, com documento ou sem documento. Amém, igreja? Então eu trabalhei naquela casa 2 anos sem carteira assinada e 3 anos de carteira assinada. E ela falou: você não vai ser minha empregada, a partir de hoje você vai ser minha filha. E o Senhor usou aquela mulher para mudar minha história. Aquela mulher me ajudou a comprar uma casa, dia de aniversário, né? Eu chamava as empregadas do prédio para sentar na sala dela, para bater parabéns comigo. E ali ela fazia de tudo para me ver feliz. Ela dizia: Kátia, você merece. Kátia, não quero ver você na minha casa triste, eu quero ver você na minha casa feliz. Glórias a Deus. E aí o Senhor abriu as portas para mim, eu comecei a trabalhar e o nome do Senhor foi glorificado. Aí o Senhor pegou, me deu uma casa também, glórias a Deus. E depois da casa eu conheci o meu esposo, né, igreja? Namorei, noivei e casei. Hoje em dia eu tenho 3 filhos, sou casada para a glória do Senhor. E esse testemunho eu conto para você, para dizer para você que tem jeito. Pode um pai, pode uma mãe esquecer um filho, mas todavia o Senhor jamais vai esquecer de nós. Aleluia. Levanta a tua cabeça. Tem solução para os teus problemas? Tem solução, sim. O inimigo diz que não, mas o Senhor, ele diz que sim. Neste momento, eu deixo esse testemunho para você, para edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.